Olá, paz seja com todos vocês. Eu estou passando aqui para vocês verem como que é o meu preparo, o preparo que eu faço para os programas. Nós vamos retornar com o programa História e Teologia, né? E vocês vão ver como que é todo esse preparo meu aqui, né? Eu estou aqui com o nosso setup. O setup eu não vou te mostrar o setup completo, porque a gente ainda está montando. Eu estou colocando a minha webcam aqui porque ela faz uma transmissão melhor, certo? As minhas anotações, veja bem, né? Tá ao contrário aí, mas dá para você perceber que a gente trabalha muito aqui, ó. Eu estou usando aqui o, o Prism Live, também gosto de usar o OBS Studio, né? Se eu mudar aqui, ó, você vai ver o mapa. Esse mapa aqui, deixa eu pegar ele. Esse mapa, certo? Você vai ver ele aqui. Vou mudar 1, 2, 3. Aí isso, agora apareceu para vocês aí o mapa, tá vendo? Eu vou estar usando esse mapa. Então, olha só toda a pesquisa que eu faço. Vou voltar aqui de novo. Aqui, eu tenho aqui a data de todos os impérios do Egito, tá vendo? Novo Império. Eu tenho todos esses artigos aqui. É aqui que eu faço as minhas pesquisas. Tenho aqui, eu estou preparando uma planilha personalizada de todos os personagens bíblicos, certo? Eu estou começando de Abraão até Moisés, até o Egito, até o Êxodo. Depois eu volto lá de Adão, Noé, até Abraão de novo, e depois eu faço dos demais personagens bíblicos, certo? Tem o quê? O que mais aqui? O que mais? Tem as pesquisas que eu faço aqui, a Guerra de Sidim, né? Vejo aqui alguma coisa arqueológica com Rodrigo Silva, com outros também, né? Não só com ele. Tenho várias páginas aí, tá vendo? Eu vejo arqueologia, tanto de arqueólogos cristãos como não cristãos. Bem, enfim, essa pesquisa minha ela vai ser longa. O que aconteceu? O diácono da igreja, o diácono Alex, ele me fez uma pergunta e ele disse assim: pastor, qual é quanto tempo desde a promessa de Deus a Abraão até o Êxodo? Aí eu procurei lá, quando Abraão ele saiu, foi a chamada de Abraão, melhor dizendo, da chamada até o Êxodo. Procurei lá, Gênesis 12, né, salvo engano, quando ele faz a chamada a Abraão. Ele faz aquela chamada a Abraão e ele está com 75 anos. E aí depois ele me disse da promessa do filho. Falei, então Gênesis quando fala sobre a promessa do filho. Salvo engano, Gênesis 17, não me recordo muito bem. Mas é quando ele faz a promessa. Bem, quando ele faz a promessa do filho, ele está com 99 anos, que é a mesma data, o mesmo ano, o mesmo momento, praticamente, né? Em que Sodoma e Gomorra é destruída. E aí, hoje, ele me disse que é Gênesis 15, né? Ele havia feito essa referência a Gênesis 15, mas eu não olhei, e Gênesis 15, na verdade, não fala do chamado e nem da promessa, ela fala de uma profecia, a profecia dos 430 anos, 400 anos da escravidão, né? E aí faz uma promessa a respeito dessa profecia, né? Que é do livramento, de fazer ele retornar à terra, etc e tal. Bem, então, determinada desde quando Abraão sai com 75 anos até a morte de José, a gente consegue determinar com muito custo. Abraão ele nasce no ano Mundi, que é o ano Dominis, né? O ano do mundo, 1948, segundo a tradição. E aí nós temos a José, que ele morre deixa eu conferir aqui, 2365 desse mesmo ano referente. E só que é o ano Dominis, né? Então nós precisamos determinar aqui o ano antes de Cristo. Aí existem várias especulações, várias datas e a gente tem que fazer uma filtragem. Eu costumo falar que na internet não é difícil você ter informação. O difícil na internet hoje é você ter filtragem de informação correta ou informações aproximadas. Esse é o nosso maior desafio. Né? A turma chega aí, tem várias informações, pessoas que repetem informações erradas e isso é um grande perigo. O nosso programa ele tem a responsabilidade, o profissionalismo de dar para você uma data exata ou pelo menos uma data aproximada
E mesmo assim, a data exata nós sabemos que ela é de acordo com os achados arqueológicos. Mudando o achado arqueológico, então nós temos que nos dobrar a todo esse achado, né? Não tem como. Então veja bem, irmãos, qual é a problemática de tudo aqui? Qual é a questão de tudo? Eu preciso determinar o êxodo. O êxodo são duas datas, 1410 ou 1260. Os mais tradicionais defendem 1410, a maioria dos arqueólogos, historiadores, etc., defendem em meados de 1260. Em 1410, o faraó em questão era Tutmés II, que foi aquele que derrotou, que estava no lugar dos Ixos, né? Não foi o primeiro a derrotar os Ixos, eu vou te dar o nome aqui. Nós passamos aí Tutmés I, e antes dele, deixa eu pegar direitinho aqui, nós temos aqui... não, deixa eu passar aqui. Essa aqui, a dos Ixos, foi a 15ª dinastia, que é o segundo período intermediário. Então, na 16ª dinastia, também os Ixos, 17ª, a gente sabe que é um período de guerras, né? Mas aí na 18ª dinastia é estabelecido o novo império, né? Que os Ixos, eles são derrotados, totalmente expulsos, né? Até 17ª os Ixos estão, mas eles estão em declínio. A gente sabe disso. Então, nessa 18ª dinastia, quem determina aqui, deixa eu te dar um nome certinho aqui, é isso, o Ahmose, né? O Ahmose, que é o mesmo Amoses, aí vem Amenhotep, Tutmés I, e depois vem Tutmés II. Então, o que acontece aqui? Tutmés II é aproximadamente 1410. Alguns dizem que Tutmés II foi o faraó ali do êxodo do Egito. Só que existem algumas discrepâncias, né? Eu vou passar para vocês direitinho as divergências que tem no programa que nós vamos fazer, História e Teologia. Eu estou aqui garrado para preparar isso, certo? Se for Tutmés I, nós temos aí um espaço de tempo, mas na verdade é pouco tempo, não é muito tempo, tá? Não é muito tempo, porque José, quando ele morre, é no final já é no declínio dos Ixos, né? Então foram aproximadamente 100 anos de governo, porém 50 anos de guerra. Sabemos que José ele não estava vivo nesses 50 anos de guerra. Então a história de José, a história de José, ela é apenas nos 50 anos. José ficou 93 anos. O que nós vamos fazer com os 43 anos restantes? Então com certeza tinha faraó ali, antes do domínio dos Ixos, e a gente vai tentar determinar quais são esses faraós antes do domínio dos Ixos, né? A gente tem que determinar, saber se foram 2 faraós, possivelmente 2 dinastias, desde quando José ele foi vendido para o Egito, foi lá para a casa de Potifar. Potifar estava em uma outra dinastia, outro faraó, também o carcereiro. E aí quando José é retirado, aí sim provavelmente o Ixon que retira ele. Então o tempo é muito curto para ser Moisés, sem falar de outras problemáticas também. Estou acelerando para o vídeo não ficar tão longo, né? Sem falar de outras problemáticas também, como por exemplo, algumas cidades ainda não haviam sido construídas, referência a Pitom, de Ramsés e algumas outras cidades, né? Então também não tinha a cidade de Gósen, mas não havia, por exemplo, 2 povos que é citado na Bíblia que ficaram diante de Israel, que são os Edomitas, da descendência de Edom, e os Moabitas, exatamente. Os Edomitas e Moabitas ainda não estavam formados como um governo, mas foram eles que impediram Israel de passar pelas suas terras, e Israel teve que então dar a volta. Porque isso é importante, porque no tempo de Tutmés não existia. Alguns falam que ali é um anacronismo. O que é isso? Fez a referência de uma cidade que ainda não existia, porque os editores, tanto o escritor quanto os editores, eles foram de um tempo posterior. Então, quando escreveram e, obviamente, quando editaram, essas cidades, com certeza, elas já estavam na história. A mesma coisa de você falar a descoberta do Brasil. Como a descoberta do Brasil, se o Brasil não tinha sido descoberto? Quando o Brasil foi descoberto? 1500. Mas o Brasil não tinha sido descoberto. Para nós é fácil. Mas se suponhamos daqui 5.000 anos, escavam o Brasil, vamos supor que daqui 5.000 anos o Brasil não existe, Jesus ainda não voltou, ainda estamos aqui, ainda tem história, e os achados arqueológicos vão escavar
essa região aqui, Brasil, e vão descobrir um livro escolar escrito ou qualquer outra referência, qualquer pedaço de papel ou de anotação que diz que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas eles descobrem documentos que em 1500 não existia Brasil. O que eles vão falar? Fala, não. Esse livro aqui é falso. Quem escreveu o livro foi um farsante, ele colocou uma informação errada, Brasil não existia. Ali é um anacronismo, na época em que escreveu o Brasil já existia. Então ele vai colocar o Brasil foi descoberto em 1500. Então, entendeu? Seria mais ou menos isso, né? Eles falam que é um anacronismo, fez referência a Bíblia faz referência a Moab, a cidade de Pitom, mas alguém que escreveu já está depois e a cidade já existia. Bem, é um pouco arriscado fazer isso, mas alguns fazem, alguns até renomados, né? Não posso criticá-los, eu não tenho capacidade para isso. Mas aí vem a outra data, que seria mais aceita, que é 1260. Essa aí já é Ramsés II, ok? Ramsés II, aí sim, já tinha cidade de Pitom, já tinha história dos Edomitas, dos Moabitas, então tudo se encaixa. Só que a tradição, ela não data disso. A tradição bíblica são feitos somas de 12 gerações. Essa é a tradição soma 12 gerações. E para a tradição somar, ela soma 40 anos cada geração. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 1, né, que são 12 gerações desde o êxodo a Salomão, 12 gerações. O êxodo aconteceu 12 gerações antes, 480 anos, né, 12 vezes 40 anos, 480 anos. Quando você faz 960, que foi a construção do templo, desde a construção do templo de Salomão, 960 menos 480, nós temos 1410. Então vai dar Tutmés. Mas aí entra o argumento que foi usado para colocar que é Tutmés, sobre o anacronismo, sobre a questão lá que eu acabei de falar das cidades, né? Cidade de Pitom, o povo de Edom, os Edomitas e os Moabitas, também é usado esse argumento de anacronismo. Eles dizem o quê? Eles dizem que o editor, ou escritor, ou o editor do livro de Reis, possivelmente usou uma calculadora que não deveria ser usada, porque as gerações não podem ser calculadas, veja bem, como que é importante e é complicado isso. As gerações não podem ser calculadas em 40 anos, mas elas deveriam ser calculadas em 25 anos, né? Por que a tradição calcula em 40 anos? Porque a primeira geração sou eu, a segunda geração são os meus filhos, a segunda geração é o pastor David e o Vitor, mas com 25 anos eu já estava com eles, né? Naquela época da tradição geralmente após os 40 anos que se casava, se tinha filhos, por isso eles contam 40, mas aí dizem que não poderia, mesmo sendo dessa forma, deveria se calcular 25 anos. Então calcula aí. 12 gerações vezes 25 dá exatamente 300. 300 menos 960 vai dar exatamente 1260. Talvez você está fazendo a soma aí, está falando, pastor, peraí, está ficando doido? Não, não dá esse valor não, não dá esse número não. Você tem que acrescentar, né? A gente fala menos, mas você tem que lembrar o seguinte, tem que fazer um acréscimo, né? Porque nós estamos falando antes de Cristo. Então, 5 anos antes de Cristo, 3 anos antes de Cristo, 1 ano antes de Cristo, e assim que a história vai correndo, até o ano de Cristo, né? O ano 1 de Cristo. Então, você faz uma soma aí de 960 com 300 ou 960 com 480, tá bom? Eu estou falando aqui diminuir, mas é diminuir na história. Então, veja bem, 960 com 300 vai dar 1260. Vai dar o tempo de Ramsés, o ano de Ramsés. Vocês estão entendendo a problemática que eu estou tendo aqui? Para determinar datas. E tem um outro problema. Vou encerrar o vídeo com isso aqui para não ficar longo. Tem um outro problema seríssimo. Esse também é sério. Enquanto ele me fala da chamada de Abraão, a chamada de Abraão, ok, a gente vai lá e determina, né? É só determinar os anos certinhos. E aí a gente consegue colocar a data da chamada de Abraão, certo? Nós temos o ano Dominis e a gente consegue colocar aí mais ou menos meados de antes de Cristo, ou antes da Era Comum. O dia também em que Abraão ele recebe a promessa do filho, que com 99 anos a gente também data pela data histórica da destruição de Sodoma e Gomorra. Essa data tem. Agora, a data
Gênesis 15 é um pouco improvável, porque ali nós estamos, Gênesis 14, é a guerra do Vale de Sidim. E aí nós não temos referência daqueles reis. São nomes que não existem na história, são algumas cidades que existem na história, mas são aproximadas. Então o que, que eles dão? Eles dão nome de regiões. Vale de Sidim, na verdade, é ali o chamado Mar de Sal, né? Que é o Mar Morto. Ali era o Vale de Sidim, então ali era chamado como Jardim de Deus. Por quê? Porque não havia sido destruído Sodoma e Gomorra e não estava cheio de sal, com tudo aquilo que tanto a Bíblia quanto a ciência mostra, né? Depois da destruição, tudo virou aquela coisa salgada. Irmãos, a dificuldade está exatamente aí. Como é que eu vou fazer então? Estou fazendo pesquisas aqui, estou fazendo 4 a 5 pesquisas de uma vez, né? Faço pesquisas aqui sobre os faraós, faço pesquisas sobre o mundo antigo, faço pesquisa aqui sobre as datas de Moisés, as datas de José, os faraós que existiram na época, faraó de Potifar. Enfim, é muita coisa para a gente conseguir ver, né? Tem que ver muito artigo, muito blog, muito livro. Tem alguns livros aqui que eu não mostrei para vocês, né? Para não ficar mais longo ainda esse vídeo. E achados arqueológicos, atualizações de achados arqueológicos, porque não adianta ver vídeos antigos é só para me dar uma informação dos que os vídeos atuais não me dão, mas aí a arqueologia, os achados e toda a história ela vai se movimentando, né? Então eu preciso ver o que eu faço. Eu faço também uma pesquisa. A pesquisa que eu faço é dos povos, né? Que é o que estou fazendo agora, junto com essas outras pesquisas, dos povos, os nomes daqueles reis, se eles eram caldeus, se eles eram cananitas, se eles eram... se tinha algum rei ali com o nome egípcio, qual era a época, a cidade que existia, que não existia, os reinos que existiam, as localizações, as referências. Eu vou fechar um paredão. Uma coisa eu sei, segundo a tradição, com 86 anos de idade, Abraão ele teve Ismael, então já é de 85 para trás, já fechei um paredão aí de 10 anos, né? 76 para 86, 10 anos, então não foi com 86 anos, aproximadamente nesses 9 anos que foi a Guerra do Vale de Sidim. Mas eu preciso procurar, calcular. Eu vou abrir aqui para vocês o mapa. Deixa eu ver, 1, 2, 3 e pronto. Deixa eu baixar minha câmera aqui. Vou abrir para vocês o mapa só para você ter uma ideia, né? Eu estou localizado aqui, abrindo o mapa, eu estou aqui, ó. Aqui é a cidade de Uberlândia. Deixa eu pegar aqui no mapa, virar assim que fica mais legalzinho. E vamos lá, vamos saindo aqui da cidade de Uberlândia, apareceu Araguari, agora Uberlândia. Dá uma olhada aonde nós estamos aqui. Ó, vamos voltar, pronto. Continente das Américas, e aí, tá vendo? E aí a gente passa aqui, ó, é aqui que nós precisamos, continente africano, e exatamente aqui, ó, entre a Turquia, Síria, Iraque, né, próximo aqui do Cairo, aqui a Jordânia, você vai ver a Cisjordânia logo depois, tá vendo? A região da Jordânia, região da Cisjordânia. Então, o que acontece? Aqui está Israel, ó. Ah, ok. Veja bem, eu vou passar o mouse aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o mar, que é chamado Mar Morto, Mar Salgado, certo? É isso aqui, ó. Foi nessa região aqui, mais precisamente, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Vamos lá, mapa, venha. Deixa eu virar o mapa aqui para ficar mais didático pra gente. Aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó. Aqui, nós temos aqui, ó, o Vale de Sidim, né? Que eles falam que é uma região fértil. Tá vendo aqui verdes por aqui? Mas naquela época era muito mais fértil. E aí você tem aí as cidades que estavam ao redor. Sodoma e Gomorra estava aqui próximo, certo? Aqui é a cidade de Jerusalém. Lembra da cidade de Jerusalém? Pois é, foi daqui, dessa região aqui de Jerusalém. Tá vendo? Aqui, ó, Belém, né? Betlehem, Cisjordânia de cá, e aqui Jerusalém. Foi aqui que saiu o rei de Salem, que é Melquisedeque, rei de Salem, Salim, que é a variação lá do árabe das línguas antigas, que é Jerusalém, Yerushalayim, em hebraico, Jerusalém. O que aconteceu? Foi nessa região aqui que Ló ele foi
pego. Mas deixa eu te mostrar da onde saiu o rei Querdolaomé. Acho que é isso, né? Querdolaomé, ele saiu daqui. Quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho aqui o mapa para você ver. Tô tentando. Aqui, ó. Ele saiu daqui, ó. Aqui, ó, perto do Kuwait. Tá vendo? Cidade de Kuwait. Ele saiu dessa região aqui, ó. Aí ele sai daqui. Olha o quanto ele vai atravessar. Quando ele atravessa tudo isso aqui, ele vai destruindo povos poderosos. Aí ele chega lá e ele alcança Sodoma e Gomorra e leva junto consigo Ló. E para onde ele está indo? Ele vai aqui beirando o Rio Jordão. Eu não sei se eu consigo te mostrar aqui o Rio Jordão. Deixa eu ver a veia do Rio Jordão. Se eu não conseguir, nos programas eu mostro para você. Ele vai beirando o Rio Jordão e quando ele beira o Rio Jordão, que é a cidade de Jericó, certo? Não vou me aventurar não para o vídeo não ficar longo, tá? Eu sei que ele atravessa por aqui, ó, pelo Rio Jordão, e ele vai chegar onde? Ele vai chegar lá na cidade de Damasco. Quer ver a cidade de Damasco? Cidade de Damasco. Olha o quanto ele andou, ó. Ele vai lá para a cidade de Damasco, ele sai daqui, ele vai lá para a cidade de Damasco, certo? Aí aqui, Abraão, ele pede ajuda, porque não são só os 300 e poucos lá da casa de Abraão. Ele pede ajuda, cerca de 1.500 pessoas, mais ou menos. Né? Tem até os nomes lá de que ele pediu ajuda. E ele vence a guerra, né? De 4 reis contra 5, salvo engano. E aqui ele vem a Damasco e ele resgata Ló. Então eu tenho toda uma história aqui. Essa história ela é bem legal. Por quê? Porque aquele Querdolaomé, né? Acho que é isso mesmo, estou errado não. Ele sai daqui e ele atravessa tudo isso aqui, destruindo povos para chegar, né, até a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, deixa eu voltar aqui para a câmera. Então, vamos encerrar o vídeo com isso aqui. Eu vou precisar fazer todas essas pesquisas. E o mais legal é que Abraão ele fez alianças políticas, né? Abraão ele era extraordinário. Quando nós fizemos o programa História e Teologia, você vai ver, vai ser bênção para você, pastor, para você, irmão em Cristo, para você, estudioso da Bíblia Sagrada, você vai ver a Bíblia como uma outra dimensão. Encerrando aqui essa transmissão, eu preciso dizer para você, fica ligado nos nossos canais. Tá bom? Eu tô postando isso aqui, vou postar esse vídeo aqui no YouTube, vou colocar ele também no Facebook, aí você corre lá no YouTube, Reverendo Sérgio Almeida, tem poucos vídeos lá, tá? Quando eu começar a dinâmica, você vai me acompanhar e vai ter estudos profundos, tá bom? No YouTube, Reverendo Sérgio Almeida, no Instagram, Reverendo Sérgio Almeida, e no Facebook, Reverendo Sérgio Almeida, tá bom? Eu estou postando, vou postar no meu perfil, mas corre lá na página, me segue, tá? Se em algum momento eu abrir uma outra página, um outro perfil, é só para trabalho, aí eu vou te mandar o convite, você corre lá, porque eu estou na iminência de fazer um perfil só pessoal, e um perfil para fazer os trabalhos, esses trabalhos lindos que a gente vai fazer, tá bom? No mais, parou, passou, ufa, correi, né? Shalom lekitraot, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.